Apocalipse, no capítulo 20, o verso de 1 a 3, diz bem assim: vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou ou prendeu ele por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que se terminassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Portanto, nós vemos aqui algumas imagens simbólicas dentro do Apocalipse, e estes versos não são diferentes. Satanás, ele não vai ficar amarrado literalmente com uma corrente de aço, de ferro, sei lá de quê, ou trancado em um cômodo, uma parede de concreto, ou amarrado em um tronco de aço ou de ferro. Não. Por 1000 anos ele vai estar confinado a essa terra, uma terra que vai ficar desolada, despovoada, limitada. Ele vai ficar limitado pela circunstância que ele mesmo criou. O próprio Satanás criou essa circunstância. Ele vai ficar então limitado por essa circunstância. Essa será a prisão de Satanás, limitado pelas circunstâncias. Em 2 Pedro 2,4, nós vemos ali que Satanás e os seus anjos, eles estão destinados à punição por correntes de escuridão. Perceba? E Satanás, então, será confinado à terra por uma cadeia de circunstância, sem ter ninguém para tentar. Ué, Daniel, como assim? Já vamos ver. Por 1000 anos, ele vai ver a devastação, a destruição, o desastre que a sua rebelião criou. Perceba que coisa, né? Deus, em 7 dias, criou este planeta Terra belo e perfeito. Tudo era muito bom. Satanás veio e estragou tudo aquilo que Deus tinha feito ao criar esse planeta Terra. E agora, no final da vida dele, este planeta que foi criado belo e perfeito será devastado pela vinda de Cristo, pela volta do Senhor, e Satanás vai estar contemplando a desgraça que ele criou. Toda a miséria que ele criou vai estar patente diante dele durante 1000 anos. A palavra abismo aqui de Apocalipse é o termo usado lá na Septuaginta, que é uma tradução grega do Antigo Testamento, para descrever a terra como era antes da criação. É a mesma palavra, abismo aqui, porque a Bíblia diz lá, criou Deus os céus e a terra era um abismo, né? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Então, é a mesma, o mesmo termo usado lá para o abismo antes da criação é usado aqui. Então, a Bíblia descreve a terra, depois da volta de Jesus, ela vai ficar desolada. Não uma caverna, um abismo em algum lugar do universo. Não é isso, não. O pecado e a destruição que foi trazido por Satanás, juntamente com o caos que precederá a volta de Cristo, vai tornar a terra uma massa escura e desorganizada, como era a sua condição antes da criação. Antes da criação. Mas Daniel, mas tem isso na Bíblia que diz que a terra vai se ficar toda desorganizada? Sim, olha bem, Jeremias 4, verso 23 a 26. O profeta diz assim: olhei para a terra e ela era sem forma e vazia. Olhei para os céus e sua luz tinha desaparecido. Olhei para os montes e eles tremiam. Olhei para as colinas e elas oscilavam. Olhei e não havia mais gente. Todos os homens tinham fugido, todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Olhei a terra fértil era um deserto, toda a sua cidade estava em ruínas por causa do Senhor, por causa do furor da sua ira. Perceba, então Jeremias dizendo que
ele olha a terra toda devastada, derrubada, as cidades derrubadas, os montes tremendo, né? Não tinha mais luz, não tinha mais homens, não tinha mais animais. Descrição do profeta Jeremias. E o próprio profeta Jeremias, no capítulo 25, 33, diz: naquele dia, os mortos do Senhor, pela sua espada, estarão em todo lugar, de um lado ao outro, em toda a extremidade da terra. Ninguém pranteará por eles, não serão recolhidos, não serão reputados, mas servirão de esterco sobre o solo. Perceba, porque quando Jesus voltar em glória e majestade, os ímpios serão destruídos. O livro de Tessalonicenses diz que Deus destruirá os ímpios pela manifestação da sua vida. Eles serão destruídos, os salvos serão levados para o céu. Tanto os mortos ressuscitados, os que estiverem vivos serão transformados e subirão para o céu. Estarão com Cristo, reinarão com Cristo durante 1000 anos. E os ímpios estarão mortos. E Jeremias disse que ninguém vai sepultar esses mortos, ninguém vai recolher esses mortos, ninguém vai chorar por eles, eles vão ficar como esterco, como adubo, né? Sobre a face da terra. Exatamente, os mortos ímpios estarão ali. E Satanás contemplando toda aquela situação, escuridão, sem luz, né? Claro, sem luz e escuridão, os montes tremendo, não tem aves, não tem animal, né? Uma terra desorganizada, porque à volta de Cristo a terra vai ser sacudida, os 4 cantos da terra serão sacudidos. Quando nós lemos Pedro, lemos Isaías, os montes fugiram dos seus lugares, as ilhas fugiram dos seus lugares, grande terremoto, enfim, a terra vai ser sacudida, e agora a terra vai estar transtornada em escuridão, os mortos, todos mortos, os ímpios mortos, os salvos não estão mais aqui, porque foram levados com Cristo. E agora, quem Satanás vai tentar? O que ele vai fazer aqui? Só ele e os seus demônios. E agora? Esta é a prisão de Satanás, percebe? Fácil de entender. E diz mais, Isaías 24, verso 1. Vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la, arruinará a sua superfície e espalhará seus habitantes. Claríssimo, Jeremias dizendo que a terra vai ser arruinada, arrasada, devastada, percebeu? E diz mais, Isaías 24, 3, a terra será completamente arrasada, totalmente saqueada. Quem falou essas palavras foi o Senhor. Diz bem assim, Isaías 24, verso 3. Isaías 24, verso 5 diz: a terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedece às leis, viola os decretos, quebram a aliança eterna, então vai ser devastada. Interessante que os profetas, eles enfatizam a destruição que ocorrerá com a segunda vinda de Cristo e que ninguém será deixado vivo na terra no período dos 1000 anos. Deixamos bem claro isso. Ninguém vai ficar vivo aqui na terra durante o milênio. Não, não vai. Tá certo? A terra vai ser devastada. Satanás e seus anjos serão deixados para contemplar os estragos causados por sua rebelião. Ele não lutou tanto tempo arruinando a terra, os moradores, né, causando intriga, problemas, ruínas. Pois é, ele por tanto tempo infiltra na vida do ser humano e perturba o ser humano e atrapalha a vida do ser humano, leva o ser humano à perdição. E no milênio ele vai contemplar toda a desgraça que ele causou. Ele vai ter tempo para refletir a miséria que ele causou. Durante o milênio, o universo inteiro vai reconhecer que o salário do pecado é a morte. Deus lida com o problema do pecado de um modo que esse pecado nunca mais vai se levantar, tá certo? Lá em Naum 1, verso 9 diz: que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia. Ou outra tradução diz que não se levantará por 2 vezes o mal. Sim, o Senhor vai destruir isso aqui. Olha, o mal nunca mais vai se levantar. Tá? Então, como assim que Deus ele vai demonstrar e todos vão reconhecer que o salário do pecado é a morte? Bom, Deus faz isso de 3 formas principais. Primeiro, ele revela
o seu amor ilimitado, tá? Ele já revelou na cruz do Calvário. Ele revela hoje, cada dia, ele revela o seu amor ilimitado. Ele revela o seu desejo e esforço incansável para salvar a humanidade. E você conhece os esforços do Senhor para salvar eu e você, não conhece? O seu sacrifício, a sua morte, o evangelho sendo anunciado. Deus quer salvar a humanidade. Segundo ponto, ele revela a sua justiça, sua equidade e sua retidão, através do juízo. Através do juízo, ele vai revelar a sua justiça, equidade e retidão. E terceiro ponto, ele permite que o universo veja os resultados do pecado e da rebelião. Deus não vai fazer isso escondido. Deus deixará tudo isso patente à vista de todo o universo, para que o universo entenda o quão é mal o pecado, quão é mal o inimigo Satanás, quanta maldade existe e que nada disso compensa. Tá certo? Quando nós lemos o Apocalipse 20, verso de 4 a 6, diz mais, João dizendo, eu vi tronos, e ali naqueles tronos assentaram-se aqueles que havia sido dada autoridade para julgar. E ele diz, mas eu vi ainda as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, não tinham recebido a sua marca na testa, nem na mão. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo 1000 anos. Olha que interessante. Mas os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Perceba? Então, diz mais, deixa eu olhar mais o que diz. Os restantes dos mortos não reviveram até se completar os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, diz Apocalipse. Felizes e santos são os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Jesus vai voltar, os mortos em Cristo vão ressuscitar e não verão a segunda morte. Não verão a segunda morte. Percebam? Eles reinarão com Cristo durante 1000 anos. Os salvos em Cristo, eles reinarão com Cristo 1000 anos lá no céu. Calma aí, não vão só 1000 anos, não. Então, durante o milênio, o justo lá no céu, eles vão ter a oportunidade de entender a justiça, entender o amor de Deus, entender a maneira que Deus lida com o pecado e com os pecadores, né? Vamos aqui na nossa mente humana entender que quem não tem perguntas para fazer a Deus? Eu tenho, você tem, né? E a gente vai querer entender por que um querido nosso não está lá no céu, um amigo, né? Um pai, uma mãe, um pastor, por que não estão? Ou por que aquela pessoa que a gente achava que nunca ia para o céu estará lá? Certo? Então, os redimidos, eles compreenderão as poderosas tentativas divinas de salvar a todos. O milênio, os salvos vão entender. Por quê? A gente às vezes pega o texto bíblico e diz que nós não teremos memória das coisas passadas, mas você acha que os salvos vão ter amnésia? Você acha que eles vão esquecer que eles tinham um pai, uma mãe, um irmão, um querido aqui na terra? A mente do salvo, elas serão aguçadas. Então, os salvos perceberão novamente que os perdidos ficaram fora do céu porque eles rejeitaram a Cristo. Eles vão entender isso durante o milênio. Eles vão ter a oportunidade de perguntar, de observar, de ver os livros. Interessante que quando nós olhamos para Daniel, ele diz que abriram-se os livros, milhares de milhares estavam diante dele, milhões de milhões o serviam. Perceba que Deus não faz um julgamento às escuras, escondidas, lá no seu escritório, vamos assim dizer, né? Lá no seu quadrado. Não. Quando ele faz o seu juízo, ele executa o seu juízo, ele abre os livros, milhões de milhões estão diante dele, ele não tem por que esconder. Ele não tem por que esconder as oportunidades, as diversas formas que ele
né, buscou salvar, mas o ser humano rejeitou. Então, os salvos entenderão por que os perdidos estão perdidos, tá? Não vai restar dúvida alguma na mente dos salvos. Só então, depois do 1000 anos, Deus vai trazer o juízo final, a segunda morte, a destruição eterna sobre os perdidos. Esses 1000 anos, então, os salvos terão a oportunidade de entender a justiça de Deus. Deus é justo. E quando os ímpios forem lançados na fornalha de fogo, no fogo enxofre, enfim, você então, ou seja, os salvos então, vão entender que Deus é justo. Apocalipse 20, versos de 7 a 9, diz assim: quando terminar os 1000 anos, Satanás vai ser solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-la para a grande batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra, cercaram o acampamento do santo, a cidade querida, mas um fogo desceu do céu e os devorou. Completou os 1000 anos. Os céus vai se abrir. A Nova Jerusalém, Apocalipse 20, você pode, 21 melhor, você vê a Nova Jerusalém, a santa cidade, descendo do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva linda. Ela vai descer do céu, os céus vai se abrir. A gloriosa presença de Deus na cidade santa. Esse mundo que por 1000 anos ficou em treva e escuridão e Satanás ficou aqui, ele não tinha quem tentar, ele não tinha, né, ele ficou aqui a contemplar a sua miséria. Esse mundo agora, só com os mortos, ímpios mortos, né? E agora então, Satanás, a cidade santa, ao descer, a gloriosa presença de Deus na cidade santa, e a cidade santa vai iluminar esse planeta escuro por 1000 anos de novo. E nesse momento os ímpios ressuscitarão. Deus os chamará novamente à vida. Esta é a segunda ressurreição que a Bíblia fala. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque eles vão para o céu. Agora, aqueles que têm parte na segunda ressurreição, e aí, veja bem, Satanás, a Bíblia aqui diz que quando terminar, Satanás vai ser solto. Por isso ele vai ser solto, porque os ímpios vão ressuscitar. O mundo estará iluminado, a terra estará iluminada novamente pela gloriosa presença de Deus e da cidade santa. Então ele vai sair solto, ele vai enganar os ímpios que ressuscitaram dos 4 cantos da terra, vão reunir eles e vão dizer, vamos tomar a cidade santa, olha a cidade santa, vamos tomá-la. E a Bíblia diz que o número deles é como a areia do mar. Então eles marcharam sobre a superfície da terra, cercaram o acampamento do santo, a cidade querida, diz bem assim Apocalipse, os ímpios e Satanás com as suas hostes, as suas hordas de demônios e ímpios ressuscitados vão tentar tomar a cidade santa, e a Bíblia diz que vai descer fogo do céu e vai os consumir. Mas antes de tudo isso, entenda uma coisa, nós vamos entender, calma aí, Satanás será solto. Satanás será solto. Ele foi derrotado, sempre foi derrotado. Ele conseguiu levar milhões à perdição, milhões. E interessante que ainda Satanás não está disposto, mesmo preso num abismo escuro, ele não está disposto a parar com a sua rebelião. Não, ele vai até as últimas consequências. O inimigo Satanás, ele é ardiloso, ele é persistente, né? Então, ele sofreu a derrota na cruz do Calvário, sofreu a derrota no céu, na cruz do Calvário, na volta de Jesus, com a morte dos ímpios, salvos indo para o céu, tudo são derrotas para Satanás. E ele não está disposto a acabar com a sua rebelião. Então, Satanás vai inspirar aquela horda de ímpios ressuscitados. Como os ímpios são ímpios, eles não foram transformados. Então, aquela mesma gana de rebelião, de pecado, de impiedade, de violência que eles morreram, eles vão ressuscitar com aquela mesma gana. E Satanás vai dizer, olha, vamos tomar a cidade santa. Isso mesmo, Gog e Magog. É um termo, né, usado para simbolizar Satanás e os perdidos de todas as eras, né? Eles e os seus seguidores vão cercar o acampamento do santo, a cidade querida, mas vai descer fogo do céu e os vai os consumir, né? Então, entendam,
uma coisa interessante de percebermos aqui, irmãos e amigos, os salvos vão entender por que eles estão perdidos. Por que ele está salvo? Por que eu estou salvo? Você está salvo. Nós vamos entender isso durante o milênio. Satanás estará preso. Depois ele vai ser solto, né? E quando Satanás estiver solto, meus queridos, ele vai tentar tomar a cidade santa, a Nova Jerusalém. E diz Apocalipse 20, verso 11, que diz o seguinte: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Meus irmãos, olhem que interessante esses versos de Apocalipse. Quando, depois de completar os 1000 anos, a cidade querida descer, Satanás tentar tomar a cidade santa, Deus estabelecerá o grande trono branco. Todas as nações, salvos e perdidos, estarão diante desse trono branco. É isso que Apocalipse está dizendo. E ele diz, olha, vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros serão abertos, o livro da vida vai ser aberto. Os mortos, aqueles que ficaram mortos durante 1000 anos, aqueles mortos vão ser julgados. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida, os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nesse livro. Então os ímpios passaram a vida praticando impiedade, estão registrados nos livros, a Bíblia fala dos livros, os registros de nossa vida. Os salvos dentro da cidade santa já foram salvos. Mas eles entenderão por que estão salvos e por que os ímpios estão perdidos. Tá certo? Os salvos também foram julgados. Só não recebem a condenação do juízo, mas eles foram absolvidos no julgamento. Eles foram absolvidos. Percebeu? Há julgamento para todos, para salvos e perdidos. Só que os perdidos não foram absolvidos. Os salvos foram absolvidos. E então os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro segundo as suas obras. Queridos, cada um vai entender por que ele está salvo ou por que ele vai estar perdido. Os livros estarão abertos. Vai passar na mente de todos. E a Bíblia diz que os ímpios entenderão por que estão destruídos. Satanás e os demônios entenderão. Eles já entendem, mas eles vão entender. Eles vão entender por que estão perdidos. E todo joelho vai se dobrar e reconhecer que Deus é justo. Cada um, olha, não passa nada despercebido aos olhos de Deus. Todos serão julgados. Os ímpios serão julgados. Eles entenderão por que estão perdidos. Serão lançados, então, na fornalha de fogo ardente. Esta é a segunda morte. A segunda morte, meus queridos, é o lago de fogo. E é ali que vai ser solucionado definitivamente o problema do pecado. Tá? Portanto, hoje Deus nos chama, agora. Ele não quer que nós vamos para o lago de fogo e enxofre. Esse é o plano de Satanás. Tá? Todo joelho vai se dobrar e reconhecer a justiça divina no grande conflito. Até mesmo Satanás e os seus anjos vão reconhecer que nunca houve justificativa para a sua rebelião. Tá ok? Logo que os livros de registro são abertos, o olhar de Jesus incide sobre os ímpios. Eles se recordam de todo o pecado cometido, vê exatamente onde os seus pés se desviaram do caminho, da pureza e da santidade, precisamente até onde o orgulho e a rebelião os levaram na violação da lei de Deus. As sedutoras tentações que estimularam cedendo ao pecado, as bênçãos pervertidas, os mensageiros de Deus desprezadas, advertências rejeitadas, ondas de misericórdia rebatida pelo coração obstinado, impenitente, tudo aparece como escrito com letras de fogo.
vai passar como se fosse um filme, meus queridos, na mente de cada ímpio. Cada momento que ele rejeitou, cada momento que ele ouviu o evangelho e não quis, cada pregador que ele ouviu e fez de surdo, cada momento que ele ouviu na rádio, na televisão, na igreja, de uma forma, os ímpios vão perceber o porquê que eles estão perdidos. Deus fará justiça. Todo ímpio vai estar diante do tribunal de Deus. E eles entenderão que eles se perderão porque rejeitaram. Simplesmente isso. Por que eu estou perdido? Por que agora me resta o lago de fogo? Porque eu rejeitei. Ninguém vai... Meus queridos, às vezes a gente pensa assim, a nossa vida é só aqui, acabou. Deus, a morte acabou. Acabou não. Nós temos o juízo. A Bíblia diz bem claro que a morte está proposta a nós uma só vez. O salário do pecado é a morte. E depois da morte, o quê? O juízo. Nós vamos comparecer. Ninguém vai escapar do juízo de Deus. Tá? Ninguém vai poder dar desculpa. Ah, Senhor, eu não ouvi. Ah, Senhor, eu não sabia. Ah, Senhor, olha. Não. Todos entenderão. Ok? Agora, meus amados, há duas eternidades. Duas eternidades. Os salvos viverão, depois a terra vai ser queimada, pecado e pecadores vão ser eliminados. Uma coisa, meus amados, ninguém vai ficar sendo torturado aqui por milhões de anos. Para com isso. Isso é ideia do diabo para dizer que Deus é muito mau. Isso é uma ideia diabólica. Quando a Bíblia diz que eles serão queimados eternamente, é porque serão queimados, consumidos eternamente. O mal não vai se levantar duas vezes. Quer dizer, então não vai haver mais mal. O livro de Malaquias diz bem claro que vai se queimar, não vai haver nem raiz nem ramo. Tá certo? Vai ser eliminado o pecado e pecadores. Ora, Jesus volta, leva os salvos para o céu, os ímpios ficam eternamente lá no fogo. Isso é uma... Não, Deus é justo. Ele não vai queimar um pecador eternamente, um pecador que viveu no pecado 70 anos, por exemplo, 60 anos, agora ele vai queimar bilhões e bilhões de anos. Para, isso é uma ideia diabólica para dizer que Deus é mau. A Bíblia é clara em dizer que ele vai eliminar o pecado e pecadores. Não vai haver mais choro nem ranger de dente, vai acabar, o fogo do inferno vai eliminar. Tá? Não significa uma forma infinita, mas algo que queima, destrói eternamente. Coloca fogo num pedaço de papel, e pega uma folha de papel e coloca fogo. Faz isso aí agora, pega uma folha de papel, põe fogo aí. Dura aí 1 minuto, talvez, 30 segundos, talvez, para queimar aquela folha de papel. Queimou eternamente. Nunca mais ela volta a ser folha de papel. Queimou eternamente. É isto que Deus está dizendo. É simples assim. Ninguém vai ficar queimando eternamente no fogo, no lago de fogo e enxofre. Se fosse assim, o mal continuaria, o pecado continuaria. E se existe vida lá, eles vão ficar chorando, rangendo. Então tem vida. E, meus queridos, e longe de Deus não há vida. Deus é vida. Deus é vida. Então, se lá tem vida, ainda é porque Deus está lá. Deus está lá dentro do lago de fogo e enxofre. Sem Deus, sem vida. Simplesmente assim, é claro isso, fácil de entender. Sem Deus, sem vida. O fôlego de vida pertence a Deus. Se lá tem fôlego de vida, estão chorando, rangendo os dentes, então lá está Deus, dentro de um lago de fogo. E enxofre, permitindo que aquelas pessoas ficam ali horrorizadas, sofrendo eternamente. Que ideia diabólica para dizer que Deus é mau. Deus vai destruir para sempre. E os atos de Deus, eles são justos. São justos. Deus é justo. Ele vai eliminar com pecados e pecadores. Duas eternidades, os céus. E depois, então, da destruição dos ímpios, uma terra renovada. Aí nós podemos, um outro assunto, a terra vai ser renovada. Essa terra vai ser um jardim do Éden novamente. E ali os salvos viverão e reinarão eternamente. Eles vão viver com Cristo 1000 anos lá no céu. Depois voltam para a terra, os ímpios são destruídos, tá certo?
essa terra vai ser renovada e os ímpios destruídos, salvos, e viverão e reinarão com Cristo eternamente, nunca mais. Aqui mesmo, nesse planeta Terra, renovado. É isso que a Bíblia nos mostra com muita clareza, tá certo? Duas eternidades, no céu, com Cristo, reinando eternamente, ou seja, depois na nova terra, a cidade de Jerusalém será a capital novamente, tá certo? Os ímpios destruídos, não mais pecadores, não mais maldade, Satanás destruído, seus demônios destruídos, não mais lágrima, não mais choro, pronto. Eternamente com Cristo agora. Nós veremos Ele face a face, reinaremos com Ele, andaremos com Ele, poderemos abraçar o Cristo vivo, aquele que nos amou, tá certo? Você quer estar no céu, na eternidade com Cristo, ou quer estar na eternidade destruído pelo fogo? A decisão é nossa, tem duas eternidades, céus ou fogo eterno. Pronto. Onde você quer estar? A decisão é sua. Deus já tomou a decisão por nós. Já enviou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Depende de mim aceitá-lo ou rejeitá-lo. Ele apela ao meu e ao seu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Vamos dar o nosso coração a Ele para vivermos eternamente com Ele? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Obrigado, Pai, por nos dar a certeza da salvação em Cristo Jesus. Nós não queremos ser destruídos. Não queremos o fogo eterno, de jeito nenhum. Nós queremos a salvação em Jesus Cristo. Queremos o poder do Espírito Santo. Pai, opera em nossas vidas, nossos queridos ouvintes. Toma-nos em teus braços, ó Pai. Nós um dia prestaremos conta diante do Senhor. E que sejamos absolvidos, tendo o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E salvos para sempre com o Senhor. Oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos, desejo um bom final de semana. Espero você no próximo programa, se Deus o permitir. E até lá.